Olá, meu amigo, minha amiga rubro-negra, eu espero que vocês estejam muito bem. Tô chegando agora, gente, para trazer para vocês atualizações e a minha preocupação em relação a tudo isso, a toda essa surpresa, tudo que se pegou a gente assim, desprevenido mesmo, sabe? E que chocou muita gente, né? Eu fiquei meio que atordoado quando eu soube da história do Paulo Souza. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui que, pelo visto, eu não acreditei a princípio, né? Enfim, mas eu vou mostrar para vocês aqui da pesquisa que eu fiz em veículos de comunicação que são confiáveis tanto no Brasil quanto no exterior, que a coisa é realmente séria, tá? Já tem notícia de demissões no Flamengo, dentro do departamento, lá dentro do Flamengo, departamento de futebol. Vou falar sobre isso, é coisa que a gente queria que trocasse mesmo. Ele está trazendo uma comissão, vou falar para vocês as peças que ele está trazendo, tá? É importante falar, isso já é consenso também, já está acertado essa situação. A Federação de Futebol da Polônia, que é onde ele está empregado, quer endurecer, mas isso não vai ser um problema, eu vou mostrar para vocês também, porque tem declaração lá do presidente da Polônia, lá da Confederação de Futebol, tem nota dele no Twitter, tá? Então assim, a coisa é muito séria. E aí, se você não está inscrito no canal, meu parceiro, todos os dias eu trago informações aqui, né? Informações precisas, filtradas já, para você sair de casa já informado do Mengão. Então você que tem em comum comigo a paixão pelo Flamengo, pelo esse timaço nosso querido, do nosso coração, dá uma moral para mim, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, que aí você ajuda o canal e eu te atualizo em contrapartida. Vamos que vamos, para o vídeo não ficar longo, porque o seu tempo é curto, eu sei disso. Gente, olha só, a princípio eu achei que fosse um blefe, tá? De verdade eu achei que fosse um blefe essa história do Paulo Souza, mas achei que, depois eu pensei assim, o Internacional acabou empurrando o Paulo Souza para o Flamengo, porque teve essa história do Internacional, tá contratando o Paulo Souza e tal. Aí eu acho que os caras pensaram, epa, Jorge Jesus está empurrando a gente, daqui a pouco, essa expectativa dele ser demitido lá no segundo jogo contra o Porto, não acontece, ele não é demitido, e aí nós vamos comprometer nossa temporada. E Paulo Souza é um nome que já tinha dito sim ao Flamengo há uns 10 dias atrás. Não é verdade? Então, gente, a história é muito séria, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem muita coisa para acontecer, tem coisas até positivas, mas eu continuo reticente e preocupado, tá? Continuo reticente e preocupado, e eu quero a sua opinião sobre isso. O que você acha do Paulo Souza? Eu vou fazer um breve histórico dele também para vocês. Ele começou a carreira dele, gente, ele foi um grande jogador de futebol, né? Ele foi um grande. Aqui no canal tem gente mais novo do que eu, gente da minha idade e um pouco mais velho. Então, quem está na minha idade para cima, dos 40 para cima, sabe que Paulo Souza foi um grande atleta. E aí, gente, essa história dele como treinador de futebol começou quando Luiz Felipe Scolari, o Filipão, brasileiro, Filipão, treinador, foi treinar a seleção de Portugal. Ele foi para a comissão técnica, ele foi auxiliar do Filipão. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, que me lembra, que me vem à mente, à memória dessa seleção, não é nenhum tipo de vitória, nenhum tipo de coisa positiva. É que eles conseguiram, a seleção de Portugal tinha um time muito bom, inclusive deu uma sapecada na seleção brasileira, que era um timaço na época. Na época tinha uma seleção brasileira fortíssima, e esses caras deram um sapeca no Brasil, para vocês terem ideia, e conseguiram perder. Gente, esses caras conseguiram perder a final da Eurocopa para a Grécia. Time dirigido por Filipão e Paulo Souza. O histórico dele, gente, ele tem mais ou menos 50% entre vitória e derrota, né? Metade da vitória e um pouco de empate. Eu vou trazer isso para vocês no próximo vídeo. Eu já tenho esses números aqui, mas para não ficar muito longo o vídeo, né? Não acho que é um treinador tão vitorioso assim, de verdade. Pode até dar certo, e aí, gente, se está confirmado, eu vou torcer para dar certo. Muito reticente. E vou criticar também se eu achar que fizeram o M, né? Assim como você vai. Vamos lá, gente, olha. A nota do presidente da Federação da Polônia, para eu passar para vocês para o que mais interessa, que é a comissão técnica dele e essa história de demissão no Flamengo. Olha só. O presidente da Federação da Polonesa de Futebol publicou no seu Twitter que Paulo Souza pediu a rescisão de contrato, mas a entidade negou. Dessa forma, será preciso uma negociação ou pagamento integral da multa.
Mas isso é tranquilo, vocês vão ver que isso não vai impedir nada. Tem gente falando que eles vão dificultar. Isso é história para boi dormir, eu apurei isso também. Vamos lá, aspas para ele, para você ver o que o presidente lá disse. Aí no Twitter do presidente da seleção de futebol da Polônia. Hoje fui informado que Paulo Sousa queria rescindir o contrato por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Recusei firmemente, afirmou o presidente lá. O nome do cara é bem difícil de pronunciar, Kulesas, acho que é isso. Mas enfim, tá aqui no Twitter, então isso dá mais credibilidade a essa história de realmente sair de lá, né? Foi no Twitter do presidente da Federação Polonesa de Futebol, onde o Paulo Sousa ainda está empregado. E é por essa história de multa. Isso vai dificultar, Emerson? Não vai. Não vai dificultar, gente, porque a multa é referente a 3 salários que o Paulo Sousa ganha atualmente lá na Polônia, como treinador da Polônia. E o Paulo Sousa já se dispôs a pagar essa multa para vir para o Flamengo. Então ele vai pagar essa multa para vir para o Flamengo. É um outro ponto que a gente precisa discutir. Agora, demissões, gente. Isso está no GE. Então, demissões acontecerão após férias dos funcionários. Após um ano caótico, repleto de lesões, o planejamento do Flamengo já seria fazer alterações pesadas nos setores. Agora, com a chegada do novo treinador, o clube carioca tem um ponto de partida. Por fim, Paulo Sousa terá consigo uma comissão robusta, algo que era desejado pelo Flamengo. Ou seja, gente, aquela história de médico, departamento médico e tal, gente, isso pode ser até um ponto positivo, né? Eu acreditei até o último momento, assim, agora eu estou mais reticente, agora eu acho que essa coisa não tem volta mesmo. Eu torci, a minha esperança era que não era, sinceramente, gente, não eram, pelos números, não que eu conheça bem o trabalho dele como treinador, mas pelos números, não era o treinador que eu queria. Quando se anunciaram de manhã essa história aí de que o Flamengo já tinha assinado com um treinador e não passaram quem era esse treinador, veio à minha cabeça o Léo Jardim, certo? Que tá mal lá, até anunciaram que foi demitido. E aí, agora chegaram com essa história do Paulo Sousa, né? Então, vamos lá, a comissão técnica que vai vir com eles é formada de 6 pessoas, ele mais 6. Acho que Jorge Jesus era ele mais 7, né? Então tem essa semelhança. Por fim, aqui, ó, virão com ele, com Paulo Sousa, o Manuel Cordeiro, que é auxiliar do Paulo Sousa, o Vitor Sanches, que também é auxiliar, Paulo Grilo, treinador de goleiros, o Cosimo Capagli, que é um analista. O Flamengo precisa de um analista, né? Acho que é legal isso. Os preparadores físicos, Luiz Sala e Antônio Gomes. Então, o estagiário sai do Flamengo, né? O treinador, o preparador lá do Diego, estagiário não, personal trainer do Diego, então vai dar linha na pipa também. Foi uma crítica muito ferrenha de todo mundo. Então, gente, olha, eu acho que essa história tem pouca chance de não ser real, de não ser verídica. Acho, cara, agora eu vou dar a minha opinião e quero a sua também. Acho que foi um descaso da comissão técnica, o Braz lá com aquela história de postar lá no Twitter dele aqueles enigmas. Acho que uma brincadeira de extremo mau gosto, para você, a torcida, ficar procurando, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele quer justificar. Esperamos, mas não vamos esperar mais. Agora nós sabemos a hora, são os donos da verdade, né? Tomara que isso dê certo, porque se não der, a gente vai cornetar. Até porque, gente, não é que eu torço para dar errado, mas o Flamengo, gente, vamos falar a verdade, tinha uma lista ali, Vitor Pereira, né? Agora Leonardo Jardim. Dessa lista aí, eu, na minha opinião, claro que eu não posso estar errado, mas eu classificando, o Paulo Sousa era o penúltimo da lista, só perdia pro Rui Vitório, só o Rui Vitório que estava atrás dele. Então, da lista que tinha do Flamengo, ele era o penúltimo. Vamos torcer para dar certo. Eu não vou deixar de torcer nunca para o Flamengo.
Espero que dê certo, não era o que eu queria, mas vamos lá, vamos tocar. E aí, ó, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês mais atualizações e todo o histórico desse treinador. Abraço, saudações rubro-negras.